Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o nosso segundo vídeo sobre movimento circular uniforme, em específico trabalhando o princípio fundamental da dinâmica. Vou deixar o link do primeiro vídeo em que foi trabalhada a teoria na descrição. Vamos começar por um exercício de segunda fase da FUVEST, vestibular da Universidade de São Paulo, da USP. Nina e José estão sentados em cadeiras diametralmente opostas de uma roda gigante que gira com velocidade angular constante. Num certo momento, Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e José no ponto mais baixo. Após 15 segundos, antes de a roda completar uma volta, suas posições estão invertidas. A roda gigante tem raio 20 metros e as massas de Nina e José são, respectivamente, 60 kg para Nina e 70 kg para José. Calcule o módulo V da velocidade linear das cadeiras da roda gigante. Velocidade 2πr sobre t, deslocamento dividido pelo tempo, sabemos que a velocidade angular é constante. Π foi dito valendo 3, 2 vezes π vezes o raio, que vale 20 metros, dividido pelo período. Se para trocar a posição com José, a Nina levou 15 segundos, indica que ela fez meia volta. O tempo de uma volta é o dobro disto, 30 segundos. 2 vezes 3 vezes 20, 120 dividido por 30, a velocidade é de 4 metros por segundo. A letra B, o módulo da aceleração radial de Nina e de José. Ele quer saber a aceleração centrípeta v² dividido pelo raio. Velocidade de ambos, 4². Raio da roda gigante, 20. 16 dividido por 20, nós podemos simplificar ou dividir e obter o valor de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Os módulos Nn e Nj das forças normais que as cadeiras exercem respectivamente sobre Nina e sobre José no instante em que Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e José no ponto mais baixo. Vamos fazer um esquema da situação. Aqui está Nina no ponto mais alto, José no ponto mais baixo. A aceleração centrípeta é voltada para o centro, para ambos. O peso da Nina e o peso de José voltados para o centro da Terra. A força normal, que é a força que o banco exerce sobre cada uma destas pessoas, é voltada para cima. Aqui só seria invertido se fosse um looping, se a pessoa estivesse de cabeça para baixo, apoiada em um banco, o que não ocorre. Para determinar a intensidade, o módulo dessas forças normais, vamos usar o princípio fundamental da dinâmica para cada uma das pessoas. Para Nina, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante sempre tem o mesmo sentido da aceleração. O peso tem o sentido da aceleração, portanto, ele é positivo. E a força normal, sentido contrário, ela é negativa. Adotamos sempre essa convenção. Sentido da aceleração, positivo. Sentido contrário da aceleração, negativo. Massa de Nina vezes a aceleração. Substituindo valores. A massa de Nina é 60, portanto, seu peso é 600, massa vezes a gravidade. A aceleração desse movimento é apenas centrípeta, 0,8, como já foi calculado. Efetuando os cálculos, os 60 vezes 0,8 dá 48, passa para este lado negativo. 600 menos 48, 552 newtons é a força sobre a Nina. Força sobre José. Repare, a aceleração centrípeta para José apontando para o centro, que tem a mesma direção em sentido da normal, sentido contrário ao peso. Princípio fundamental da dinâmica para este caso. Normal é positiva, pois tem o sentido da aceleração, menos o peso, igual a massa do José vezes a aceleração, que é a centrípeta. Peso do José é 700, pois sua massa é 70 kg. Este valor está negativo, passa para o outro lado somando, obtemos 56, que é o resultado desta multiplicação, mais 700, 756 newtons. Exercício bem simples da FUVEST, segunda fase. Próximo exemplo. Um carro de massa 1000 kg com velocidade escalar constante de 72 km por hora
trafega por uma pista horizontal quando passa por uma grande ondulação, conforme a figura a seguir, e mantém a mesma velocidade escalar. Considerando que essa ondulação tenha formato de uma circunferência de raio 50 metros, calcule no ponto mais alto da pista a força centrípeta do carro e a força normal. Nós temos uma velocidade em km por hora. Para calcular a força centrípeta em unidades do Sistema Internacional, nós precisamos transformar para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Valor muito recorrente, aparece com bastante frequência na física, 20 metros por segundo. Vamos agora às forças que atuam neste movimento. O peso, vertical voltado para o centro da Terra, massa vezes a gravidade, a intensidade deste peso, 1000, massa, 10 a gravidade, 10.000 newtons. Outra força que atua sobre o veículo é a normal. Como o veículo está em uma trajetória circular, ele possui uma aceleração centrípeta voltada para dentro da curva. Calculando a força centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio, massa, velocidade ao quadrado, raio. 1000 vezes 400, 400.000 dividido por 50, que resulta em 8.000 newtons. Letra B. Vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica. No vídeo anterior eu já comentei que a força centrípeta é justamente uma força que equivale à força resultante no movimento circular. Para este caso, força resultante. Peso tem no sentido da aceleração, é positiva, a normal tem o sentido contrário, é negativa. Já temos a intensidade da força resultante, 8.000. O peso vamos substituir por este valor, 10.000. Passando 8.000 para este lado, ele fica negativo. A normal que está negativa passa para cá, fica mais. 10.000 menos 8.000. 2.000 newtons é o resultado deste problema da UDESC. Vamos ao próximo exercício. Exercício da PUC de São Paulo. Num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo há uma lombada cujo raio de curvatura é de 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade v, de forma que a interação entre o veículo e o solo, peso aparente, é mg sobre 5 nesse ponto. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, em metros por segundo, o valor de v é. A informação peso aparente corresponde à normal. O exercício ainda disse que é a interação entre o veículo e o solo. Quando nós subimos em uma balança, a força que aplicamos sobre o solo corresponde à força normal, que é exatamente o peso aparente. Peso e normal não são um par de ação e reação. A força que nós aplicamos no contato não é o peso, e sim a normal. Este exercício não possuía um esquema desenhado. Eu vou transladar o exercício da UDESC, o exercício anterior, o mesmo esquema. Peso vertical para baixo, normal vertical para cima. Este movimento tem uma aceleração centrípeta voltada para o centro, usando o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração. E sabendo que o peso é positivo, pois tem o sentido da aceleração, e a normal é negativa, porque tem sentido contrário, igual a massa, velocidade ao quadrado sobre r, que é a aceleração centrípeta. Peso é mg, a normal é mg sobre 5, e o raio da trajetória é 50. Temos a massa em todos os termos, podemos cortar as massas. Fazemos o MMC de 1, 5 e 50, que é 50. Dessa forma, podemos posteriormente cortar todos os denominadores. 50 dividido por 1, 50 vezes a gravidade, vezes 10. 50 divide pelo de baixo, dá 10 vezes a gravidade, 10. 10 vezes 10. 50 dividido por 50 dá 1, mantemos o valor que está em cima. Podemos cortar os 50 de todos os termos. E agora 50 vezes 10, 500, menos 100, 400. Raiz de 400, 20 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta deste exercício é a letra B. Vamos ao próximo exemplo. Outro exercício da PUC.
Um avião descreve em seu movimento uma trajetória circular, no plano vertical loop, de raio 40 metros, apresentando no ponto mais baixo de sua trajetória uma velocidade de 144 km por hora. Sabendo-se que o piloto do avião tem massa de 70 kg, a força de reação normal aplicada pelo banco sobre o piloto no ponto mais baixo tem intensidade de... Primeiramente, velocidade está em km por hora, transformamos para metros por segundo, dividindo por 3,6, 40 metros por segundo. Mais um dos valores que aparece com bastante frequência na física, 144, que é o dobro de 72. É o dobro de 20, 40. Traçando as forças. Peso, força que a Terra aplica sobre a pessoa. O piloto está sentado, portanto a ação da força normal, vertical para cima. Como é um movimento circular, a aceleração é centrípeta voltada para o centro desta trajetória, escrevendo a equação fundamental da dinâmica. Normal menos o peso. Normal é positiva, está no sentido da aceleração, menos o peso, igual a mv ao quadrado sobre r. Substituindo os valores na equação. Peso 700, massa do piloto, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. O 700 que está negativo passa para o outro lado positivo. O 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que corta com o denominador. Ficamos apenas com 70 vezes 40, que é 2.800 mais 700, igual a 3.500 newtons. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, inscreva-se em nosso canal, compartilhe suas dúvidas nos comentários. Muito obrigado!